Só pra terminar. Aí a casa de São Paulo ainda tava em construção. Não, aí a gente voltou de São Paulo, a casa que meu pai fez nova em 67 estava em construção. Aí a Sônia começou a namorar o Walter Azevedo Sampaio, que são casados até hoje. Vão fazer 50 anos de casado, 69. E aí nós mudamos para uma casa no Cambuí, numa rua chama Bandeirantes, bem conceituado o lugar. Nós crescemos ali, fiquei morando só um ano, mas depois eu continuei estudando ali no Cambuí, na escola que existe até hoje. Escola boa, minhas irmãs também estudaram ali. E foi uma fase boa, uma fase diferente. A gente teve uma... E nessa casa tinha vários quartos, porque era uma casa antiga, né? E tinha vários quartos, e um dos quartos era só de livro. E eu ficava naquele mundo de livro, que eu amava aquilo lá. Ficava ali, ele contava história. Tinha os disquinhos, que vinha os discos de história. É. Então, o Realmente meu é mundinho áudio. era aquele ali. Aí eu tava com 7 para 8 anos já. Aí depois a gente já foi embora de novo para essa casa. Eu pegava ônibus para ir até o Cambuí. E eu morria de medo que os ônibus eram velhos, né, antigos. E tinha o motor na frente. E aí eu tinha só 8 anos pegando ônibus para ir pro Cambuí, um lugar longe, não era perto da minha casa, da minha mãe lá. Aí eu morria de medo, então começava a cheirar o motor. E era 7 horas da manhã, todo mundo indo trabalhar pro centro da cidade, eu pegando o ônibus no meio do caminho, então tava lotado. E eu ia na frente, perto do motorista, com aquele cheiro. Aí eu tinha medo que ia pegar fogo, eu descia no meio da cidade, do bairro. E ficava com medo, ficava andando, perdida por ali. Meu pai e minha mãe nunca soube nada disso, tadinhos. Isso foi mais de um ano. Aí a gente voltou para estudar ali perto do... Tecnologia. Tinha alguma coisa de tecnologia na sua casa? Meu pai foi uma das pessoas que teve televisão em 69. A gente teve máquina de lavar roupa em 69. Que eram uns produtos muito novos na época. Que era a tecnologia de ponta, né? Tava com geladeira nova, vermelha. Então, assim, por causa do casamento da Sônia, trouxe muita coisa boa. Meu pai investiu. Não só investiu na casa, né? Ele, todo dia, talvez, que ele fosse investir, ele investiu Entendi. nos bens. Aí a gente voltou para essa casa lá que a gente morou muitos anos, que meu pai e minha mãe morou ali no Parque Itália, mas muitos anos. E dali em 69, né? Sobre o meu pai. Aí a gente vai... A minha irmã, a Célia, ela teve um problema. Um problema, assim... E meu pai resolveu mudar para Jaú, em 74, por causa da minha irmã. Problemas... Você tá com vergonha de contar pros netos o que foi o problema? Porque ela fugiu de casa pra ir com o namorado, é isso? É, mas não é bem fugiu. Aconteceu um lance lá meio esquisito. Foi lá. travou. Não vamos falar disso, não. É. E aí meu pai mudou de cidade para poder... A gente esqueceu um pouco dessa história da minha irmã. E ela também tem uma outra vida. E realmente foi a melhor coisa que aconteceu para ela, que a gente acabou de chegar lá em Jaú. Ela conheceu o Miguel. E casaram. Nós chegamos em Jaú no começo do ano. Em 7 de dezembro ela já estava casada. Então acho que a parte que meu pai tinha de responsabilidade dos 10, entre aspas, ele já estava concluindo. E nesse tempo ele já estava muito doente, que ele ficou doente em Jaú. Do quê? Ele tinha ele bebia. De cirrose. Devia ser cirrose, só que eu não lembro se era cirrose. Ele devia ter um problema muito sério no estômago, porque ele vivia com uma bolsa de água quente no estômago. E eu só via meu pai doente, 11, eu tava com 12 anos para 13 ali já, 13 anos. Em 74. Aí a gente volta em dezembro e meu pai falece em abril de 75. Em Campinas. Em Campinas. Quem tava no funeral dele? Todo mundo. Amigos. Eu não lembro de amigos. Parentes. Todo mundo. Os parentes. A Os maioria irmãos. dos irmãos que pôde vir de São Paulo vieram, eu acho. Então faz sentido ele ter ido pra São Paulo ficar com os irmãos? Eu acho que sim. Mas a gente só morou 6 meses ali, não tinha porquê. Não sei. Vai saber. Tinha um dos irmãos deles que morava ali. Mas talvez tenha outras coisas. A minha família é meio complicada, né? Em que sentido?
Eu acho que não é complicada. Cada um teve a sua vida. O Rubens teve alguns problemas. O Zezinho teve a vida dele. E eu acho que meu pai conseguia saber de tudo isso. A Fia deu muito trabalho para ele. A Fia foi morrer só em 83, quer dizer, o trabalho que ela deu para ele, né, nesse tempo, foi muito duro para um pai ver isso. Ele maltratava ela, hoje em dia ele seria preso, ele espancava para poder segurar ela, e ela era difícil. Ele te espancou? Eu apanhei uma vez de cinta, porque ele estava certo, porque eu fui brincar na água suja de corrente de chuva, com um riozinho que não é um rio, né? Uma porcaria. Um corguinho, é um corguinho. Sujo. Eu lembro dessa história. É. Com o Toninho. Eu e o Marcos fomos. Não, Marcos. Eu e o Marcos, o Toninho não lembro, mas com certeza o Toninho devia estar em outro lugar. E aí, quando eu cheguei em casa, ele bateu mesmo, muito de cinta, e falou: Lucila, passa sal para não ficar roxo. Então, assim, é o único que eu realmente lembro, mas tem uma coisa muito legal do meu pai. Ele era muito enérgico, muito bravo, mas como a gente já estava, assim, os menores, ele foi o que pegou menos, assim, em relação às surras, né, às desobediências, né. Ele dava um subiu, a gente tinha que estar dentro de casa. Pronto, todo mundo já estava dentro de casa. E na época que eu lembro, minhas irmãs falavam que a gente não podia rir, não podia brincar, tinha que ficar todo mundo quietinho. E vem cá, o que comia de manhã no café da manhã? O que seu pai comia? Então, que você comia? como era 10, se a gente tinha uma mortadela, cortava a mortadela para todo mundo, comia em pedacinho assim, era arroz, feijão e mortadela. Não lembro se tinha feijão, mas arroz, feijão e mortadela. Para se café tinha... da manhã? Ah, no café da manhã? Você sabe que eu não lembro de café da manhã? Não tinha café da manhã. Seu pai, você lembra do seu pai comendo café da manhã? Não lembro de café da manhã. Não, tudo bem, tô falando em geral. Só lembro Festa. Então, deixa eu falar do almoço que é legal, assim, entre aspas, né? Legal. Se tinha uma linguiça, a gente tinha que dividir a linguiça em 10. Se tinha um bife, que tinha que picar para todo mundo. Então, assim, era pouca comida, bastante gente para comer, e a minha mãe, com aquela sabedoria maravilhosa, não deixava ninguém sem. Só que os homens em casa sempre teve a preferência. Desde o Marcos até o mais velho. Nós somos 5 homens e 5 mulheres. Então, assim, eu cresci comendo pescoço e achando maravilhoso. Mas eu não lembrava que existia, não sabia que existia o peito, a coxa. Porque era deixado para os mais velhos. Do frango. Então, assim, tem umas coisas meio... Picanha. Não, essas coisas nunca existiam. Não existia. O único doce que a Marta fazia, que meu pai adorava, era Maria Mole. Ele amava Maria Mole porque... E a Marta manja. A tia Célia, quem que você falou? Não, a Marta. A tia Célia também sabe fazer Marta. Maria Mole. Não, a Marta que faz. Ela que é a doceira. Ela que faz os doces. E o meu pai amava. Por que que ele adorava? Porque ele não tinha dente. Com 50 anos, eu acho. Ô, Constantino, perdeu tudo. Com as bebidas, Banguela. né? Com as bebidas, com uma doença que você... Hoje eu trabalho nessa área, eu sei. Ela dá em jovens que não escovam o dente direito e dava naquelas pessoas que... É uma bactéria que pega na onde tem o osso e os dentes vão ficando mole, mas também porque não escova, porque tem uma alimentação que não é certa. Tudo isso. Não tem uma higienização. E aí ele perdeu todos os dentes. E até hoje, se você for no interior do Brasil, as pessoas arrancam os dentes. Então, naquela época, meu pai mandou tirar todos os dentes e ele ficou banguela. E aí, qual doce que ele gostava? Maria Mole, porque é mais fácil, né? Põe na boca. Então devia comer sopa, né? Não tinha dentadura. Não, ele não colocou dentadura. Minha mãe colocou dentadura, mas eu nem sei. Minha mãe ainda fez tratamento dos dentes no final, assim. Mas meu pai não. Acho que não colocou dentadura, não lembro. Mas assim, foi muito difícil perder meu pai. Muito difícil. Eu chorei muitos anos da minha vida. Foi assim, podia falar dele que eu já choro. Pode olhar aqui, ó. Mas assim, chorava mesmo de chorar, de ficar na cama. Foi muito difícil. Durou uns 10 anos o luto. 10 anos de luto. Eu tinha 13. Eu acho que foi a Camila Nasce que eu falei, né?
Quando eu comecei a ter as crianças, meus filhos, play. Não, pros netos saber que é difícil, né? Que não perdeu o pai. Mesmo A única coisa que eu tenho de lembrança maravilhosa dele, quando eu fiz 10 anos, aí ele fez um bolo pra mim escondido. Foi passear comigo. escondido. Ela mandou minha mãe fazer. Ah, entendi. E lá em casa era assim, o costume falava assim, vai fazer aniversário, vai ter batata frita. Ah, é isso que eu ia perguntar. Quando tem festa, qual que é a comida de festejar? Batata frita. Ele falava, vai ter batata frita. Porque em casa a gente era luxo ter batata frita. Acho que é porque eu olho, né? E aí eu fiz 10 anos, quando eu fiz 10 anos ele pegou, saiu comigo para um lugar, aí a hora que eu cheguei tinha o bolo. Então foi a primeira festa que eu tive, primeira bolo, cantar parabéns. Quantos anos você tinha? 10. 10. E onde vocês comeram bolo? Na rua ou foram não, onde? a minha mãe fez o bolo, ele saiu comigo passear. A hora que eu voltei, tinha o bolo. Tinha a festa de 10. Ah, entendi. Foi uma festa surpresa. É entendi. isso. Do jeito que você falou, eu achei que ele tinha levado sempre escondido. Pra comer só você. Não. E o gostoso, assim, que meu pai saía comigo pra cidade, com meus irmãos, aí a gente ia pra cidade, era a maior delícia. Porque aí ele comprava pastel, esfirra. Não tinha shopping, né? Ir pra cidade era onde tinha as coisas, assim. o shopping. E Natal, eu lembro de Natal, uma lembrança tão maravilhosa, acho que eu devia estar com 7. Não lembro direito. Marquinho com 5, devia ser isso. Aí um dia chuvoso de Natal, dia 24, lá, sei lá, perto do Natal, as ruas de Campinas lotadas, aquela gentarada à noite, a gente podia ir na cidade à 13 noite. de maio. 13 de maio. E eu lembro da loja como se fosse hoje. A gente assim, aí eu queria um telefoninho. Eu queria ganhar um telefoninho, ganhei o telefoninho. Então, assim, ele procurou fazer as coisas. Dava atenção. E ele tinha carro? Não. Não tinha carro. Mas já tinha carro na região. Né? Na cidade tinha. Quando a gente morou em Campinas, ainda tinha até trem. Bonde. Quando eu lembro de ter andado no bonde. Depois foi normal. Carro, ônibus. Que eu até lembro dos ônibus. Mas é isso. A história do meu pai foi a principal. Porque eu acho que a minha mãe, eu criei um vínculo de sobrevivência. Mas o meu pai me deu atenção. Amor. Ele me deu amor. Amor. Então, foi o amor verdadeiro que eu conheci, foi dele.